falar de um livro muito legal. A gente vai falar sobre O Alienista. Yeah! O Alienista, ele fala de um cara assim, que era pra meio que ser um psicólogo. Tipo um cara que cuida da cabeça, tipo, digamos que seria um psiquiatra hoje em dia. Só que um psiquiatra que não tinha muito um parâmetro. Porque no século XVIII, que é o que queria relatar, não tinha uma coisa assim, fixa. Não tinha ciência pura igual hoje tem. Então era bem mais difícil você saber das coisas. Você tinha que fazer muitos estudos, tinha que fazer muitos testes. E aí vem a história desse livro. A história desse livro é o quê? É muitos testes de um cara, entendeu? Que se chamava Simão Bacamarte. O nome é bem... Foi publicado em 1882. Tem 138 anos. Você tem noção de quanto tempo? É muito tempo para um livro, cara. Ele foi lançado nessa época. Na época não fez nem tanto sucesso. Hoje em dia, tudo quanto é colégio tem esse livro. Vestibular também tem. Tudo que você possa imaginar cai esse livro. Mas por que? Aí você pergunta assim, gente, mas por que cai esse livro? Sem necessidade. Na verdade, tem necessidade sim, gente. É para mostrar que naquela época o cientificismo era uma coisa muito nova. Na religião mais, você não acreditava em deuses, você não acreditava nesse tipo de coisa. As pessoas começaram a crer mais na ciência. Isso é que foi o grande ban daquela época. E aí todos os médicos, estudiosos, eles não ligavam para o que os outros falavam, eles ligavam para os testes deles. A vida dele era para fazer ciência, que por hoje a gente ter uma coisa exata é por causa deles que fizeram muitos testes. Então, o Simão Bacamarte, ele era um estudioso, assim, muito famoso na Europa, e ele era muito renomado. Ele era um médico, assim, muito brabo hoje em dia, que assim é difícil de achar, era ele. Só que a história dele começa no livro quando ele volta para a cidade natal dele, gente, que é Itaguaí, no interior do Rio de Janeiro. Tem noção? Interior do Rio de Janeiro. Aquela cidade, pelo que se fala no livro, ela meio que vivia da cana-de-açúcar. Então, assim, não tinha muito atrativo, não tinha o que fazer. Tu saía, tu não tinha o que fazer, tu ia fazer o quê? Tu ia ler um livro em casa, tu ia tomar um chá com a família. Não tinha o que você fazer naquela época. Mas até aí tudo bem. Ele veio para a cidade para realizar o sonho dele, que é o quê? Fazer pesquisa igual todo médico daquela época queria, todo cientista daquela época queria. E ele conhece uma senhora, assim, não era bonita, já diga-se de passagem. Ela não tinha uma estrutura assim, né? Um corpo bonito. Pelo que se diz no livro, não era uma mulher nem um pouco atraente. Dona Evarista era o nome dela. Então, ela não era bonita, não tinha um corpo atraente. Então, o que esse cara doido viu nela, gente? É justamente o que ele viu. Ele não viu loucura. Que pra ele, loucura era uma pessoa tipo um assassino. No início do livro, ele via os loucos de uma forma. Que a sociedade ela tinha um padrão. E esse padrão, ele estipulou. E assim, já que ela não estava lá, e era difícil uma mulher não estar, né? Porque a mulher é complicada. Ela não estando lá já foi suficiente, ele se atraiu por ela. E assim, ao longo do livro, ela se apaixona por ele, mas ele não mostra essa paixão toda que ele tem, que ele, assim, ele não expressa seu amor o tempo inteiro. Ela tenta cuidar muito dele. E assim, ele fica viciado por estudar. E assim que ele se casa com ela, ele pretende instalar uma casa chamada Casa Verde. Agora você me fala assim, Hannah, o que é Casa Verde? Casa Verde era tipo um manicômio, entendeu? Que ele botou um nome bonitinho, não botava assim, ô manicômio, fulaninho. Não, ia ficar feio, né, gente? Recebemos visitas.
Bota Caio que é graxa! Casa verde. Agora você me pergunta, por que a casa verde? Porque as janelas eram verdes. Pensa em uma casa com janela verde. Era exatamente o que todo mundo via. E o que todo mundo naquela cidade se assustou foi a obra assim que mais aconteceu de suntuosa naquele tempo, porque era como se fosse uma revolução na cidade. Era uma coisa bonita de se ver, era uma casa boa, grande, com janelas verdes e assim, ela foi construída muito rápido. Isso surpreendeu a todo mundo. Claro que ele teve que ter uma liberação da cidade, ele pediu para isso. E no início, o prefeito e tal, eles concordaram, porque tinha algumas pessoas que tinham sim problemas de cabeça, que são problemas neurológicos, e naquela época no livro eles se tratam como problemas de cabeça, são problemas neurológicos. E com isso apareceu vários lá de primeira, que até o governo, né, digamos, daquela época mandava pra lá, porque ele escolhia dedo, quem ia e quem não ia. E ele botava lá dentro a pessoa querendo ou não. Então foi uma mulher que matou a família, tinha um cara que assassinava, tinha um outro cara que era canibal, e ele queria estudar essas pessoas. No início era uma coisa bem legal, porque assim, ele queria estudar, mas as pessoas realmente, elas tinham algum transtornos com elas mesmas. Então assim, era legal. Só que ele meio que perdeu o controle, né, gente? Ele perdeu o controle por um exato motivo, ele estudava muito. Ele ficava estudando. Ele não comia. A dona Evarista, ela se sentia assim, muito solitária. Ela se sentia extremamente solitária. E assim, tinham muitos personagens que ficavam assustados com a presença dele. Antes ele trazia uma presença de segurança para a cidade. Depois ele começou a trazer como se fosse assim um receio. Porque como é que você ia saber se você ou eu ia ser a próxima a entrar lá dentro daquela casa verde? Era uma coisa de doido, porque ele que estipulava que era doido ou não. Então todo mundo que não seguisse o padrão dele tava lá dentro. Não tinha como você escapar. Ele escolhia. Imagina se ele pegasse ranço da sua cara. Ele ia te botar lá dentro. Uma dessas pessoas foi o Costa. Quem era o Costa nessa história? Assim, o mais marcante pra mim nesse livro foi o Costa, que demonstrou a loucura dele a totalmente perder o senso de quem estava lá dentro. Foi o Costa. Por quê? O Costa, ele era perdulário. Quem não sabe o que é perdulário é uma pessoa assim que gasta muito e ele perde dinheiro com muita facilidade. E isso foi o suficiente para o Dr. Bacamarte botar ele dentro da Casa Verde. Ele ficou lá dentro e a irmã veio meio que pedir socorro pelo irmão para tirar ele de lá de dentro. Achava um absurdo ele ter que estar lá dentro, só por causa disso. E a irmã alegou para ele falando assim: doutor, mas ele não tem problema nenhum. O que ele tem é um mal de família. Ela falou que era um mal de família. Então ele meio que enganou ela e botou ela dentro da Casa Verde, né, do manicômio, junto com o irmão. Então assim, tinham duas pessoas que já não queriam estar lá. E isso só foi aumentando. Então assim, aí depois veio o barbeiro. O barbeiro, ele ficou indignado com isso. O barbeiro meio que representava a ambição, aquela coisa política de querer mostrar que ele quer o bem da sociedade. Ele demonstra exatamente isso no livro. Ele mostra que, assim, tem muitas pessoas que querem só o aparecer. Esse, pra mim, foi o significado desse barbeiro no livro. E ele faz meio que um protesto naquela época e junta muitas pessoas da cidade, porque as pessoas da cidade estavam começando a ficar com medo. E meio que não deu em nada. Porque o Sr. Bacamarte, ele tinha um poder de, assim, ele era o doutor da cidade. Como você vai virar para um cara estudioso e falar assim: você é louco, você não pode fazer isso? E a maioria dali não era médico, não tinha esse tipo de princípio
que ele teve, ele estudou, ele era renomado. Pensa nisso, um médico renomado. Você acha que ele ia ser renomado naquela cidade? Claro que ele iria ser, gente. E como é que você vai mexer com um médico renomado? Falar que ele não sabe o que ele está fazendo? Não tinha como. E aí, ele começou a perceber que todo mundo naquela cidade era louco. Gente, como é que fazem uma passeata? Só pensa. Essas pessoas não sabem que eu estou fazendo um bem para a ciência. Gente, pelo amor de Deus, né? Ele estava tentando fazer um bem para a ciência, mas ele não percebia, ele não notava que ele estava se destruindo. Porque no início a gente meio que entende que ele é um cara normal, né? Mas isso vai mudar. Espera que você vai ver. E ele começa a pensar assim, gente, se todo mundo nessa cidade é louco, eu também sou louco? E ele começa a ter essa dúvida. E esse livro, ele retrata de uma forma a dúvida dele, que assim, meio que depois ele toma uma certeza absoluta. Ele toma uma certeza que ninguém pode tirar dele. Ninguém. E aí ele toma uma decisão assim, que pra mim foi realmente falar assim, ele é louco. Que ele abre a Casa Verde e libera todo mundo que tá lá dentro. Ele solta todo mundo que tá lá dentro. Da pessoa que era canibal até o cara que era avarento, até o cara que gastava muito. Ele liberou todo mundo. E o que ele fez? Foi falar com sua mulher que ele ia se trancar lá dentro. Ele falou que ia se trancar lá dentro. Vocês não entenderam errado. Ele se trancou lá dentro por 17 meses. E não levou sua mulher. Porque ele também começou a achar que a sua mulher também não era normal. Por quê? No início, ele achava que todo mundo que tinha uma anormalidade era louco. E ele era o único normal. Só que, depois de ele ficar 17 meses trancado dentro dessa casa verde, ele no final de sua vida, você percebe com o livro inteiro que na verdade o único louco da cidade era ele. Então assim, é uma história que te prende, é uma narrativa que te prende o tempo inteiro. E você fica sempre tentando saber o que vai acontecer e acontece sempre uma coisa nova. Então assim, eu recomendo muito que vocês leiam esse conto, né? Esse conto ele é tão grande, ele tem 17 capítulos, ele é tão grande que fizeram livros dele. Tem peças, tem série na Netflix, gente. Só que em inglês, né? Fazer o quê? É um brasileiro que escreveu, mas tem inglês. Só tem inglês, gente, é isso mesmo. Mas tem livro, tem peça de teatro, então assim, eu recomendo assim que vocês vejam tudo. Tudo é muito bom. Você entra no YouTube, tem uma variedade imensa. E olha, gente, tem nos livros.com de graça na internet pra você ler. Então, assim, não é desculpa pra você não ler. Porque é um livro muito bom que cai no seu vestibular. Então, olha só, um livro legal, que dá pra você ler, dá pra você ver teatro, dá pra você ver peça. Cara, tem tudo pra você arrasar na sua prova. Então, assim, não é desculpa. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso aí. E beijinhos!